a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, para a nossa reflexão. Embora a gente tente disfarçar um pouco, embora a gente tente fugir dessa realidade, a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós morreremos. Um dia, o seu nome será colocado numa intenção no dia 2 de novembro. Não sei se você já parou e pensou nisso. E às vezes faz bem a gente pensar na morte, porque pensar no nosso fim, ter consciência da nossa finitude, nos ajuda a pensar o nosso momento presente, nos ajuda a pensar o que nós estamos fazendo na nossa história no presente. Porque tem pessoas que pensam que vão ficar para semente. Deu até, uma rima aí. Tem pessoas que agem como se nunca fossem passar. E como eu dizia, às vezes a gente disfarça, a gente finge, porque
tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que nós não podemos conhecer, nos causa temor. O desconhecido também faz com que muitos tabus sejam criados em torno desse desconhecido. De modo especial, tabus relacionados tanto ao nascimento quanto à nossa morte, porque é um grande mistério a nossa vida. É um grande mistério. E quem perdeu um ente querido, todos nós já perdemos algum ente querido, e quem perdeu um ente querido muito próximo sabe como é estranho você de repente estar aqui com a pessoa e amanhã de repente ela não está mais. De repente aquela pessoa que convivia contigo, que estava ao teu lado, que te abraçava, te beijava, com quem você tinha muita intimidade, de repente simplesmente não existe mais neste plano, nesta realidade. E o vazio que fica em nós é muito grande. Por quê? Porque no fundo nós somos como batata, né? Batata, onde ela cai, ela se apega. E nós também nos apegamos uns aos outros. E gostamos de ficar próximos das pessoas amadas. Ninguém quer perder um ente querido. E um dos grandes medos que nós enfrentamos na vida como seres humanos é o medo da morte e o medo de perder um ente querido. É um dos maiores medos que nós temos enquanto seres humanos. E é verdade que para quem não tem fé, para quem não acredita na ressurreição, a morte é um grande absurdo. Como nos mostra a primeira leitura do livro da sabedoria, aos olhos de quem não crê, é uma grande maldição a morte. É um grande vazio. E tem pessoas que vivem esse vazio. Mas para nós que cremos na ressurreição, embora nós soframos, porque faz parte da nossa composição humana sofrer diante da morte do outro, embora nós soframos, nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos a esperança que nos foi prometida pelo Senhor de que contemplaremos Deus face a face. Nós temos essa certeza de que a morte não é a última palavra na história. Nós cremos que essa vida nesta terra é como uma passagem, é uma peregrinação rumo a Deus. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu sempre gosto de repetir, que expressa bem a nossa realidade de peregrinos nesta terra, que diz o seguinte: fizeste-nos para vós, Senhor, e nosso coração andará inquieto, enquanto não repousar em vós. Viemos de Deus e para Deus voltaremos. E poderíamos dizer que a morte é comparada a um parto. Quem é mulher sabe, sobretudo aquelas que tiveram parto normal. Eu, quando era criança, como eu morava na capital de Goiás, as minhas tias do interior vinham todas dar à luz em Goiânia. E eu acompanhava todo o processo, né? Aquelas contrações, aquelas dores até o nascimento. Até dizia que eu seria médico obstetra, porque eu achava maravilhoso. Mas depois eu comecei a perceber que eu tinha um grande problema com sangue. Eu falei, não, é melhor não. E eu era muito devoto de Nossa Senhora do Parto. Enquanto minhas tias sofriam na cama lá, né, as dores de parto, esperando ir para o hospital, eu ficava com as minhas irmãs rezando diante de uma imagenzinha de Nossa Senhora de Parto. Eu não sei se vocês já viram a imagem de Nossa Senhora do Parto, mas ela está no meio, com um grande número de bercinhos em torno dela, né? Então rezava muito a Nossa Senhora do Parto pelas minhas tias que ganhariam o neném. Então a gente foi muito marcado na minha história, na nossa história da familiar, por essa ida e vinda de pessoas, de mulheres da minha família que iam ganhar neném, que ficavam em casa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a morte, na verdade, é como um parto. Eu lembro que um dia eu vi num livro assim, um casal de gêmeos dentro da barriga da mãe e uma caixa de diálogo, onde um dizia para o outro: você acredita em vida pós-parto? E ele dizia: não sei, ninguém nunca voltou para dizer. E aí o professor explicava que a morte, na verdade, é como um parto. Imagine vocês, nós quando somos crianças, isso, nós não desligamos o nosso rádio. Nós quando somos crianças, estamos aqui no ventre materno, o que acontece? A gente está bem acomodado, está quentinho, bem protegido, pelo menos se espera. Recebemos o carinho externo da nossa mãe, mas estamos ali muito ligados a ela. Mas aquele mesmo corpo que nos acolheu tão ternamente, é o mesmo corpo que depois de 9 meses, estranhadamente, começa a nos apertar. Começa quase que nos sufocar. Já não há muito espaço, mas a gente não quer sair, porque afinal de contas,
Está muito bom ali. Mas de repente esse corpo tão amoroso começa a nos expelir. E a gente vai se apertando, graças a Deus que a gente não se lembra. E de repente a gente vai passando por um caminho muito estreito, aquilo parece que vai matar a gente. E de repente nós nascemos. E contemplamos o mundo, muito mais amplo do que aquele que até então nós conhecíamos. Mas sobretudo, acontece aquele momento mágico, em que o olhar da criança se cruza com o olhar do seu filhinho, da sua filhinha. Eu tenho certeza que as mamães estão todas lembrando aqui desse olhar, desse cruzar o olhar com o seu filho na hora que nasceu. E ele dizia, a morte é dessa forma, nós também estamos aqui como que dentro desse ventre, e também nos apegamos a essa vida, mas misteriosamente chega um momento da nossa história em que é hora de partir. Claro que o ideal seria que cada um partisse naturalmente, mas infelizmente algumas mortes são adiantadas, eu creio, por causa da violência e da maldade humana. Mas o ideal seria o quê? Que, na própria natureza, passássemos deste mundo. Então, nós também vivemos esse parto, temos medo deste novo que se aproxima. E quando passamos por essa porta estreita chamada morte, a grande esperança é essa, é contemplarmos um mundo mais amplo, mas sobretudo, contemplarmos o olhar de Deus. Da mesma forma que a mãe e o pai depois cruzam seu olhar com o seu filho, e ali a gente vê um olhar de cumplicidade, de amor eterno, incondicional, assim também esperamos olhar nos olhos de Deus, contemplar a face de Deus. Então, deveria ser assim o nosso modo, deve ser assim o nosso modo de enfrentar a morte. E logicamente, ter essa consciência de que a nossa vida neste mundo deve ser uma grande preparação para este encontro. E a palavra de Deus, ela está cheia de sabedoria, nos ensinando como nos preparar para este encontro. A vida nessa terra deve ser um grande ensaio para esse espetáculo que será o céu. Daí o critério do Evangelho, a nossa capacidade de enxergarmos Cristo uns nos outros. Se nós enxergássemos mais Deus uns nos outros, com certeza este mundo seria melhor. Não haveríamos tantas desigualdades, não haveríamos tantos sofrimentos. Este é o critério, porque Jesus, como nos mostra o Evangelho, ele se identifica com o ser humano, e de modo especial com o ser humano fragilizado pela pobreza, pelo sofrimento, pela doença, pela velhice. E nós vivemos num mundo muito materialista, onde o grande Deus que está sendo adorado é o mercado. Hoje se faz tudo em nome do mercado. Aquilo que é útil para o mercado é aproveitado, o que não é útil é descartado. E daí o grande apelo do Papa Francisco em relação às crianças, que não produzem, e em relação aos idosos. Podem perceber o descaso que na sociedade nós temos, por exemplo, com as crianças e com os idosos, com as pessoas com alguma deficiência física ou mental. Nós vamos descartando, é um mundo muitas vezes perverso. Logicamente tem coisa boa neste mundo, mas hoje nós vemos assim uma mentalidade reinante da descartabilidade. E isso, contra isso, o Evangelho fala claramente, de modo especial. E este é o critério para acedermos ao reino de Deus. Para termos esse encontro, nós precisamos ter essa capacidade de nos olharmos uns nos outros e reconhecermos o Senhor. Mas não só naquela pessoa que está pedindo ajuda, mas lá em casa. Porque às vezes a gente não é capaz, os filhos não são capazes de ver Deus nos seus pais. A gente sempre acha que os pais estão errados. Ou às vezes os pais não são capazes de ver Cristo nos filhos. E aí não tem diálogo, não tem ternura, não tem carinho, não tem um tempo de qualidade que nós nos dedicamos uns aos outros. Como queremos que a nossa vida melhore? Nós muitas vezes não temos tempo para Deus, não alimentamos a nossa fé através da palavra, dos sacramentos, da oração, da vida comunitária, e depois reclamamos que a nossa vida está uma desgraça. Mas onde você está bebendo a sua sede? Quais são as fontes que nós temos procurado para saciar a nossa sede de felicidade, a nossa sede de amor? Na onde? Onde você busca? Para quem você mais dá tempo? Para que você dá mais tempo na sua vida?
Logicamente não estou falando isso para condenar ninguém, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a vida passa tão rápido e às vezes nós nos agarramos àquilo que é periférico. Nós nos agarramos àquilo que não vai ajudar em nada a nossa vida. Pelo contrário, se torna muitas vezes o peso. E às vezes nos esquecemos daquilo que é essencial. No caso da família, o amor, a presença, a amizade. Não basta ser família, a gente precisa ser amigo uns dos outros. Marido ser amigo da esposa, esposa do esposo. Os pais dos filhos, os filhos do pai. Eu tive o privilégio na minha família de não ter só pais, eu tive amigos. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente era adolescente, meus pais disseram... Meus pais nunca estudaram na faculdade, tinham até a 4ª série. Meu pai voltou a estudar agora. Mas eu me lembro que meus pais disseram, um dia eu perguntei para eles, quando eu fui entrando na adolescência, né, a gente sabe, adolescência, né, aquele tempo muito especial na nossa vida. Eu louvo a Deus pela minha adolescência, que foi muito boa. E eu perguntei, meu pai e minha mãe, nós perguntamos, pai e mãe, que idade vocês deixaram a gente namorar? Aí o meu pai e minha mãe responderam para nós, não vamos colocar uma idade, a única coisa que nós queremos pedir para vocês é que quando, no caso da minha irmã, arrumou um namorado, quando você arrumou a namorada, nós queremos ser os primeiros amigos a saber. E de fato foi. Quando eu arrumei minha primeira namorada e minha irmã o primeiro namorado dela, os primeiros amigos para quem nós contamos foram os nossos pais. E nunca tivemos grandes problemas, porque havia esse diálogo, né, entre nós. Claro, também teve as suas dificuldades. Eu não estou citando aqui como se fosse a família perfeita, não. Teve um monte de problemas. Mas eu estou dizendo, o critério de ver Cristo no outro tem que começar em casa. Com esse diálogo, com esse respeito, com essa ternura, com essa cumplicidade. Porque, gente, o que é o céu? O céu é a vida no amor. É por isso que muitas pessoas já vivem o céu aqui agora. Pessoas que são capazes de amar, elas já estão antecipando, de certa forma, esse gozo que será pleno na vida eterna. Mas viver o amor é viver o céu já. E o que é o inferno? A gente fica pensando nas labaredas, né, de fogo no nosso imaginário. Gente, o inferno é uma vida sem amor. E nesse sentido tem muita gente vivendo já no inferno. Quando a gente não ama, quando a gente não perdoa, quando a gente fica mergulhado nas nossas mágoas. Às vezes a gente luta para ter tudo nessa vida, mas não luta para se libertar das mágoas, do ódio que muitas vezes paralisa a nossa vida. O ódio paralisa a sua vida, a maldade paralisa a nossa vida, a indiferença paralisa a sua vida, a preguiça paralisa a sua vida. A gente pensa que a preguiça é um pecadinho. Não, a preguiça paralisa a sua vida, não te deixa avançar na vida profissional, não te deixa avançar na sua vida de relacionamento, não te deixa avançar na vida de igreja. Porque a gente sempre arruma uma desculpa. Ou eu estou cansado, ou eu estou com problema, ou não sei o que, não sei. A gente inventa tudo quanto é de desculpa. E depois a gente quer que a nossa vida seja um mar de... Não vai ser. E nem seguindo o Senhor, como algumas pessoas prometem. Comece a seguir Jesus que a sua vida vai melhorar. Deus melhora sempre a nossa vida, mas não significa que sempre teremos facilidades. Como dizia o Padre Zezinho, eu sempre repito isso, nem sempre felicidade rima com facilidade. Hoje nós vivemos no mundo da facilidade. As pessoas querem tudo do jeito mais fácil possível. Aí a gente vê gente comprando tese quando vai estudar, em vez de fazer a sua própria tese, paga alguém para fazer a sua própria tese. A gente vê gente tomando caminhos, atalhos, né? Escolhendo caminhos, facilidades para ganhar mais dinheiro, roubando, por exemplo. Mas nem sempre felicidade rima com facilidade. A felicidade às vezes é conquistada à custa de muito suor. E vocês mais idosos sabem muito bem disso. Vocês que já passaram por tantas situações, sofreram muito, mas a maior alegria que nós temos é quando nós fazemos memória. Quando olhamos para trás e dizemos, foi graças a esforço, a dedicação, a renúncia, a muita honestidade. Não é verdade? A coisa mais gostosa do mundo é quando você faz algo e você fala, é fruto, claro, a graça de Deus me sustentou, mas eu colaborei, eu lutei também com honestidade, com respeito, com dignidade, respeitando os meus semelhantes. A coisa mais bonita da vida é essa. Então, queridos irmãos, meditar sobre a morte, no caso, hoje de dia de finados, é meditar sobre a vida também, sobre a nossa vida. É um momento oportuno para a gente crescer na fé, na ressurreição.
Essa certeza de que nós viemos de Deus e para Deus voltaremos. E com essa esperança, nós conseguimos sim levantar a cabeça e continuar a nossa caminhada. Eu me lembro quando eu perdi minha mãe, em 2005, eu já tive a oportunidade de falar para vocês. Eu confesso para vocês que foi o golpe mais forte que eu recebi na minha vida até hoje. Minha mãe tinha 47 anos, um problema de Chagas agudo, bem forte, e a gente lutou muito e ela faleceu. E eu também entrei em crise, porque a gente pensa que padre, né, tá tudo muito certinho, que não tem crise, não tem problema, não, mas eu também questionei Deus. Eu também briguei com Deus. Questionei muito, chorei muito diante de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava na França, eu tinha perdido a minha mãe e fui para a França logo depois. Eu me lembro que eu fui para a França e lá na França eu fui em Lourdes. Eu gosto muito de Lourdes, para mim é um pedacinho do céu na terra. Como eu morava lá, fui 5 vezes já em Lourdes. E eu fui lá justamente para pedir um pouco de, de sossego para a alma para Nossa Senhora. Pedi que Nossa Senhora me ajudasse a superar aquela dor. E eu me lembro que eu cheguei lá, muito choroso, sozinho, eu quis ir sozinho, fui para um motel, bem simples. E ali eu ficava o dia inteiro rezando o terço, tenho a imagem de Nossa Senhora, tem o Gave, que é o rio que passa a coisa mais linda, porque ali o Santuário de Lourdes é essa presença de Nossa Senhora, mas é também no meio da natureza. E eu encontrei-me com um padre velhinho, e a gente precisa valorizar bastante os nossos padres idosos. E eu fui me confessar com ele e falei das minhas dúvidas, dos meus sofrimentos, das minhas revoltas. E ele só disse uma frase para mim. Ele disse o seguinte: padre, viva o seu sofrimento na oração, as suas revoltas. Fale para Deus das suas revoltas. Viva na oração toda a sua dor. E Deus vai transformar seu pranto em alegria. E foi um conselho tão simples, mas eu comecei a fazer aquilo. Eu comecei a chorar diante de Deus e falar do quanto eu sofria com a morte da minha mãe, mas ao mesmo tempo fazia memória do quanto a gente foi feliz. E ali foi o processo da minha cura, da minha restauração. E foi também um momento de busca. Eu acreditava na ressurreição, mas eu nunca pensei tanto na ressurreição como quando eu perdi a minha mãe. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler mais, eu comecei a rezar mais nesse tema. E eu percebi o quanto a minha fé foi revigorada na ressurreição. E o quanto a dor cedeu lugar à gratidão na minha vida. E é esse que é o grande mistério. Fazer o luto é fazer o quê? É deixar que a dor dê lugar à gratidão de tudo aquilo que nós vivenciamos com os nossos entes queridos. A coisa melhor do mundo é você olhar para trás. Claro, você chora de vez em quando, você sente saudade, é normal. Ninguém se condene por isso. Mas não é já aquela dor aguda, mas é sobretudo a alegria de tudo aquilo que nós podemos vivenciar juntos em terra. E essa certeza, a alegria de que um dia nós nos reencontraremos. Mas padre, como? Não sabemos. Nós acreditamos que aqueles que morreram em Deus estão com Ele e nós ressuscitaremos no último dia, num corpo glorificado. Padre, que jeito? Não sei, gente. Nunca ressuscitei. Fui aí. Mas eu sei de uma coisa, que Deus tem inteligência suficiente para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Como uma pessoa disse para mim: mas padre, como a gente vai conhecer os nossos entes queridos se... Eu falei assim: gente, se o ser humano é capaz de criar uma caixinha desse tamanho, e através do qual eu falo com uma pessoa lá em Israel, que é o celular, você imagina uma pessoa de um século atrás, 3, ou da época de Jesus, a gente desse um celular na mão dele e falasse: ó, você quer falar com Jesus? Liga para ele aqui, ó. A pessoa olharia e falasse: você tá louco. Por que eu estou dizendo isso? Se o homem tem inteligência para criar tantas coisas como um avião, capaz de atravessar os oceanos, o celular e tantas outras maravilhas, quanto mais Deus? Deus é capaz de muito mais. E eu gosto sempre de terminar a minha homilia de 2 de novembro com essa frase de São Paulo, 1 Coríntios 2,9, que se refere à vida eterna. Coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram e que o coração humano jamais imaginou, tais são os bens que Deus tem reservado àqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. És a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. És a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Quem és tu que batizas no Jordão?